Feche os teus olhos, por favor, querido, no nome de Jesus. Pai, nós te entregamos tudo o que está por acontecer aqui, Senhor. Eu tenho grandes expectativas em relação ao que o Senhor quer comunicar aos nossos corações. Ministre-nos, ó Pai, que o Teu poder possa ser revelado, que a Sua plenitude, ó Pai amado, nos alcance, que o Teu Espírito Santo se apodere de cada vida e mente neste lugar, ó Deus, e que não sejamos confundidos de maneira alguma. Queremos a Tua presença, queremos estar contigo, queremos a Tua manifestação entre nós, Senhor. Buscamos essa experiência coletiva, congregacional, Pai amado, de unidade, com a certeza de que o Senhor se manifesta e revela a Tua grandeza. Que a Tua presença, Pai amado, de forma palpável, seja notória aqui, que cada homem e mulher não apenas saiba por conta do significado desse prédio, ó Pai, mas que eles saibam por conta de uma experiência pessoal quanto à Tua presença, a Tua manifestação, o Teu poder, o Teu fogo, a Tua virtude neste lugar, Senhor. Bendizemos o Teu nome, Te glorificamos, queremos vê-lo aqui conosco, Pai, e que todos aqui de alguma forma, Deus, tenham a experiência genuína, concreta, factual da Tua presença, do Teu poder e da Tua verdade. Muito obrigado, Santo, louvado seja o Teu nome, amém, graças a Deus, amém, querido. Aplauda o Senhor, por favor. Se hoje o presidente da República fizesse um pronunciamento e dissesse que o Brasil entrou em guerra, sei lá, com a Argentina, brasileiro e argentino têm as suas picuinhas, Brasil e Argentina entrarem em guerra, qual seria a sua posição nesse cenário? Você evitaria o conflito? Você evitaria o ambiente bélico ou campo de batalha? Você se esconderia na sua casa? Você se esconderia na floresta? Você fugiria para outro país? Qual seria a sua atitude e como você se comportaria? É normal que quando a gente ouve que a guerra vai estourar, a primeira coisa que a gente pense é na autopreservação, na proteção dos nossos queridos e de alguma forma buscar um local que estejamos seguros. Só que se a ideia dessa guerra diz respeito à invasão de uma outra nação, na sua nação, o estar escondido não vai te garantir muita coisa, você descobre que às vezes só existe uma solução para períodos de conflito: ir até onde o conflito está acontecendo e resolvê-lo. E nesse caso não estou falando de questões diplomáticas, estou falando de reações bélicas proporcionais àquilo que está sendo feito contra nós. Em momentos de dificuldade extrema ou de questões militares, de guerra, você vai ter que arregaçar suas mangas e dizer: eu me apresento para esse conflito. E a razão é muito simples: nem sempre o seu inimigo vai respeitar a sua omissão, aí eu vou colocar barra covardia, em um período de conflito. O que ele vai perceber é que a sua omissão barra covardia facilitou o trabalho dele. O que ele vai ter é menos tipo de gasto ou riscos reduzidos para dominar e se apoderar daquilo que ele estava decidido, que talvez seja a sua nação, se a gente enxergar isso como um conflito entre países. Então, quando você vê que o barulho da guerra surge e você entende que você precisa se posicionar, e mais do que isso, você precisa se apresentar para a guerra, você descobre que o seu grande inimigo não é efetivamente a nação ou o perigo que você está correndo ao aceitar a guerra, mas sim o seu grande inimigo é o medo que permeia o teu coração e que de alguma forma te convence a não se expor à guerra por conta dos riscos presentes nesse embate. Você pode morrer se você for para a guerra. Você pode ser ferido pelo seu adversário, pelo seu inimigo, pela nação que está te invadindo, e você pode morrer. Então na sua mente, na nossa mente, a gente pensa: beleza, eu tenho razões para lutar, mas eu tenho uma vida para preservar, logo eu não posso me expor de uma maneira tão irresponsável assim. Eu tenho que pensar se vale a pena ou não lutar. Só que normalmente os questionamentos sobre lutar ou não, eles são oriundos não do risco real, mas do medo presente em nossos corações, o que normalmente
nos convence a evitar essas situações, acreditando que ao fazer isso estaremos protegidos. Contudo, como eu já disse, se uma nação decide invadir a sua nação, você pode estar escondido onde você quiser. O que vai acontecer é que eles vão te encontrar, eles vão pegar sua família, vão pegar você, e dependendo, eles vão te matar, ou não, mas você corre esse risco, mesmo querendo ou não lutar. Então o medo, ele tem que ser vencido, mais do que a própria dúvida se iremos ou não vencer. O medo se torna o grande inimigo. E aí você descobre outro detalhe. Quando você vence o medo e desce ao campo de batalha, você se depara com todo o armamento que possui o seu adversário. E normalmente em guerras, a primeira coisa que o adversário tenta fazer é colocar as suas melhores armas em posição para nos amedrontar ou trazer o medo de volta e de alguma forma nos acovardar, nos colocar em uma posição inferior ou de dúvida, para que a gente não tenha coragem de enfrentá-lo. No fim das contas, a gente só vai saber se vai ou não vencer a batalha se a gente descer no campo de guerra, enfrentar o adversário e ver o que acontece. É nesse momento que teremos condições de saber se somos capazes ou não somos. Qualquer avaliação prévia pode ser tomada de uma maneira exageradamente acelerada, ou seja, sem considerar a verdadeira situação, o que ao invés de nos ajudar acaba nos prejudicando, porque nós não descemos ao campo e testamos o nosso adversário, ou o desafiamos de igual para igual. E aí você descobre uma estratégia que eu já repeti algumas vezes aqui e eu vou deixar de novo registrada. Todo adversário, ele começa a batalha tentando incutir no seu inimigo, naquele que é o seu concorrente, uma visão sobre ele que normalmente é maior do que de fato ele é. Por quê? Para que o medo seja posto no coração, a dúvida seja estabelecida ou instaurada e ele, ao invés de apresentar-se para a guerra, ele evite o campo de batalha e ele mesmo se ofereça como escravo, simplesmente porque ele deseja que a sua vida seja preservada. Então, se você quer entender como as coisas acontecem no mundo espiritual, você vai ter que aceitar algo que talvez você tenha evitado há muito tempo. Ninguém luta no campo espiritual à distância. Ninguém luta contra o inimigo observando os fatos à distância ou escondido em qualquer lugar. Esconderijo é local de preservação, mas o campo de batalha é onde de fato acontecem as vitórias. É ali que vamos de fato definir ou determinar o futuro das nossas vidas ou o futuro daquilo que Deus nos entregou. Então, se você entende isso, eu quero que você compreenda de uma forma bem simplória. Você precisa aceitar que o teu lugar é no campo de batalha. Não adianta você permanecer para sempre em cima das montanhas observando a guerra acontecendo lá embaixo, porque você tem que assumir a sua posição e dizer se você vai ou não tomar lugar ou fazer parte desse conflito. Porque se você disser que não vai fazer parte desse conflito, eu já quero te dizer também que você também não vai fazer parte das conquistas, das vitórias e dos despojos dessa vitória. Porque só participa dos despojos daquele que lutou o combate. Os guerreiros, os soldados, que como pagamento é distribuído entre eles aquilo que foi conquistado da nação vizinha. Se você quer viver uma vida espiritual completa, não adianta você pensar de uma outra maneira que não seja: eu quero que o Senhor coloque em meu coração um coração disposto a lutar, a guerrear, a descer no campo de batalha, a confrontar o inimigo, a enfrentar o adversário, a realmente decidir que a minha história não vai ser desenvolvida ou vivida na arquibancada observando. Eu escolhi descer no campo e enfrentar o meu inimigo, o meu adversário. Eu não vou permitir que ele assuma lugares de governo, eu não vou permitir que ele assuma controle, eu não vou permitir que ele amedronte a minha nação, eu não vou permitir que ele me amedronte. Eu não vou observar a ruína daquilo que Deus me entregou apenas como um mero espectador. Eu escolhi ter o coração que Deus colocou em mim.
E primeiro, a Bíblia não nos colocou um espírito de covardia, nem de timidez, nem de medo e nem de dúvida. O Senhor nos colocou um coração ousado, corajoso. O Senhor colocou em nós uma convicção, uma certeza, uma vontade de lutar, que deveria fazer parte do nosso DNA de maneira ininterrupta. Estão comigo, amém ou não? Então, se você concorda comigo, fala: agora eu quero descer para o campo de batalha. Eu tenho um aviso. Quando você descer no campo de batalha, sabe quem você vai encontrar? Um inimigo maior do que você, mais forte do que você, mais capaz do que você, assustador, que provavelmente vai te convencer de que você é pequeno, fraco e incapaz de lutar contra ele. Poxa, pastor, você estava me animando até agora, mas agora eu descobri que deu ruim. Calma. Não tenha medo, mas entenda, antes de você lutar, que quem vai estar te esperando no campo de batalha é maior do que você, é mais forte do que você, é mais treinado, mais preparado, mais tudo do que você. Então, pastor, por que eu vou lutar? Calma. Eu só estou te avisando. Eu não estou dizendo que você não vai lutar essa guerra, e muito menos que você não pode vencê-lo. Eu só estou te dizendo que o seu inimigo vai te assustar. E antes que você seja de alguma forma confrontado por ele e o medo penetre no teu coração, que você saiba que o seu inimigo vai estar lá te esperando. E o primeiro objetivo que ele tem em mente é te fazer acreditar que ele é mais forte, mais capaz, mais violento e que você não tem condições de vencê-lo. Esse é o objetivo, o ideal, a razão. Ele tem como parte do processo combativo ou bélico colocar em você uma ideia de que todo o seu esforço vai ser pequeno, insuficiente ou simplesmente inútil. Ele quer que você acredite, mas eu já vou dizer: não acredite em nada que vier do pai da mentira. Espera e desça ao campo de batalha. Porque como nós podemos acreditar naquele que é homicida e mentiroso desde o princípio? Não acredite, mas saiba, o inimigo lá embaixo pode te assustar se você não observá-lo de forma correta. E antes da gente chegar nesse ponto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus no capítulo 10, no versículo 34, por favor. Olha o que diz o Senhor a nós. Mateus 10, 34. Não pensei que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Eu aconselho você a ler todo esse texto na sua casa, porque você vai descobrir que a construção, o ideal do verdadeiro cristão é um indivíduo pronto para conflitar no mundo espiritual, ou defender os seus valores no mundo espiritual e no mundo natural, aquém da circunstância e da situação. Nós não fomos feitos cordeirinhos desse mundo, nós somos feitos cordeirinhos de Deus. Mas nesse mundo a gente está mais para leão do que para cordeiro. A gente está mais para combativos soldados que vão para a guerra do que mudos e omissos indivíduos indispostos a lutar esse combate. No campo de batalha, ou no mundo onde nós estamos, o Senhor nos enxerga como esses indivíduos prontos para lutar essa guerra, ao invés de esperar a paz, porque esse mundo não nos oferece paz, esse mundo não nos oferece garantias e nem segurança. Uma prova cabal disso é que, se você tem acompanhado as notícias internacionais, o pessoal que gosta de escatologia já está de radar ligado. Israel com tratados de paz com várias nações árabes. E aí a Bíblia diz que se vocês ouvirem que existe paz, é que na verdade o fim está chegando. Então prova que a paz é na verdade um sinal do final dos tempos, e não de segurança e tranquilidade, porque esse não é o perfil que o Senhor escolheu que possuíssemos. Então é importante que vocês tenham em mente: vocês são soldados, vocês são guerreiros, chamados por Deus para lutar o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé, mas principalmente lutar o bom combate. Amém ou não? Estão comigo, amém ou não?
Jesus deixa claro: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ao ponto de colocar pai contra filho, filho contra pai, irmão, uma bagunça generalizada. A palavra diz que se você ama mais os seus pais, os seus filhos do que a mim, Jesus disse, você não é digno de mim. Prova de que nós não podemos ser indivíduos em cima do muro. Nós temos que ter a certeza quanto àquilo que cremos e a disposição de vivermos aquilo que cremos, sem fazermos nenhum tipo de revogação desses valores, ou simplesmente escolher aqueles que nós gostaríamos de usar. Vivemos a verdade, combatemos através da verdade e permanecemos na verdade. Ou seja, somos guerreiros, somos soldados, fomos chamados para um combate. Se o desafio da semana passada era pisar para fora do barco e descobrir que a fé talvez seja uma característica só sua, o desafio desse domingo é entender que se você quer viver com o Senhor, você tem que estar pronto para fazer concessões pessoais, ou seja, negar-se a si mesmo, a fim de viver aquilo que Deus tem para você. E a maior parte da tua experiência com Deus não vai ser uma experiência pacífica. A maior parte da tua experiência com Deus acontecerá em um campo de batalha, em uma guerra contra um gigante maior do que você, e você tem que ter na sua mente: ou você quer lutar contra ele, ou você vai ser vencido pelo medo de lutar contra ele, porque provavelmente esse gigante nem vai tocá-lo, porque o medo vai te invadir antes da hora. Mas se você tiver a certeza quanto quem é o seu Deus, eu também te digo, esse gigante não vai tocá-lo, porque você vai tocar ele antes e vai vencê-lo no nome de Jesus, porque é por ele que lutamos. Amém ou não? Amém ou não? Glorifique o Senhor, querido. É por ele que nós lutamos, é por ele, por mais ninguém. O inimigo, o gigante, não te toca. A questão é se o medo te paralisa, porque se você descer no campo de batalha, eu te garanto, ele não te toca, porque a palavra diz que o inimigo não nos toca. Porque se descemos como mais do que vencedores, descemos ao campo de batalha com a certeza daquele que nos chamou das trevas para a luz. Se descemos para lutar contra Satanás, é porque o nosso Deus que nos chama para a batalha é o nosso general de guerra, e somos mais do que vencedores. Podemos todas as coisas em Cristo Jesus. O problema do crente não é o inimigo, é o medo que toma conta do seu coração, mas nós vamos vencer isso e lutar e enfrentar o gigante no nome de Jesus. Amém ou não? Aplauda ele direito, querido. Agora eu preciso te perguntar: você quer isso? Você deseja isso? Você anseia ou não por isso? Me responda. Pastor, eu não sei. Mateus capítulo 10, no versículo 25. Quero te dizer que muitas pessoas têm dificuldade de responder essa pergunta. E não é de hoje não, é de sempre. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao seu servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, a situação vai ser complicada. Se você ler todo esse texto, você vai ver que alguns indivíduos entenderam que seguir a Jesus era impossível, e isso fez com que eles o abandonassem. Algumas pessoas abandonaram a Jesus porque acharam que era pesado ou difícil demais. Fique claro, ser cristão não é uma experiência fácil, confortável ou tranquila. Ser cristão impõe a nós o desejo incontrolável, ardente, contínuo de lutarmos, de guerrearmos, mas mais do que isso, de vencermos. Pastor, beleza, eu estou contigo, vamos para a guerra. Então eu preciso que você responda 2 perguntas, porque ninguém desce para uma batalha para vencer sem que responda essas 2 perguntas. A primeira delas é: quem é você? Responda isso para si mesmo. Pastor, e aí vai me complicar, acho que eu não vou para essa guerra. Agora eu quero que você responda a segunda: quem é você quando você está com o Senhor?
Quando Deus se move através de você e te leva aos lugares onde Ele quer que você esteja. Quem você é com Ele e quem você é sem Ele. Essa resposta já deveria definir a sua posição dentro desse conflito espiritual. Porque você vai ter que descer no vale. E sabe quem que você vai encontrar lá no vale? O seu maior medo. Quem vai estar te esperando no vale é o seu maior medo, a sua maior dúvida, o pânico do seu coração vai estar te esperando no vale. Então é importante que você saiba quem você é e você saiba distinguir quem você é nele. Porque se você tiver que enfrentar o seu medo e você for como você é, você vai ser derrotado. Mas se você descer ao campo de batalha, ao vale, sabendo quem você é nele, a história pode mudar, ou na verdade, a história vai mudar radicalmente. Você tem que ter isso de maneira muito clara dentro de você. Porque se nós temos o desafio de viver pela fé quando ninguém quer viver pela fé, e às vezes nós somos os únicos a pisar para fora do barquinho, e descobrimos que se Pedro era o homem de pequena fé, ou como uma porção pequena, os do barco não tinham fé nenhuma. E nesse caso eu prefiro ter um pouco do que não ter nada. Só que quando você descobre que o desafio é aquilo que acontece dentro de você, ou você é obrigado a conflitar contra o seu próprio gigante, você descobre que a vida do cristão é recheada de desafios, e cada etapa, cada momento, em cada episódio, ou cada circunstância, ou cada direção das nossas vidas, somos obrigados a travar um combate. E esse combate precisa muito mais do que boas intenções. Esse combate precisa de coragem, de sangue e suor. Nós vamos ter que dar o máximo de nós. E talvez ao fazermos isso nós não voltemos mais. É provável que ao descermos para o campo de batalha a gente não volte mais. Porque a principal característica de um guerreiro não é pensar quando ele vai voltar, é quantos adversários ele vai abater. Porque ele não pensa no retorno, ele pensa apenas no fato de que no campo de batalha ele tem a chance de eliminar tudo aquilo que pode atingir aqueles que ele deixou na sua casa. Então ele não desce ao campo de batalha para voltar para a sua família, ele desce ao campo de batalha para que o adversário não alcance a sua família. Você tem que ter isso de forma muito clara. Se você descer como você é, você vai morrer. E tudo aquilo que você tem medo vai atingir os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, suas irmãs, a sua igreja, a sua comunidade local, as pessoas que ainda nem conheceram a Jesus e que Deus te colocou para pregar para elas. Mas se você descer como um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ter certeza que você vai destruir todos os seus inimigos. Exatamente como Caleb disse que aconteceria quando ele olha a terra prometida, ao invés de ter medo daquilo que estava na terra prometida, que eram os filhos dos gigantes, ele simplesmente disse que venceria e tomaria, porque Deus lhe havia prometido. Não é sobre aquilo que nos impede, é sobre aquilo que está dentro de nós e nos convence de que nós não podemos continuar. Nós temos que ter isso dentro de nós pulsando. Você foi chamado para guerrear, querido. Você não foi chamado para o parquinho, você não foi chamado para passear na floresta, você não foi chamado para ir num parque de diversões, você não foi chamado para uma festa de aniversário. Existe muito mais alegria em um velório do que em uma festa. Existe muito mais de Deus em períodos de tristeza e de luto do que em uma festa. Porque todas as vezes que nos deparamos em períodos de tristeza e de luto, nós conseguimos enxergar a nossa pequenez e a dimensão da nossa dependência quanto ao Senhor. Então deseje o campo de batalha, mesmo que você seja pequeno demais para vencer o seu inimigo. Salmo 125 no primeiro verso. Estamos comigo, amém ou não, queridos? Diz assim o texto: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados, mas permanecem para... É isso que somos quando estamos nele. E essa palavra, ou esse verso do Salmo, deveria ser suficiente para nos convencer a nos posicionarmos diante desse ambiente hostil e bélico que nós estamos.
Essa verdade registrada deveria ser suficiente para encher o nosso coração de certeza e nos fazer descer ao vale e nos apresentarmos para essa guerra. Pastor, mas ainda não é muito. Tá bom, vou te dar mais uma. Tiago, no primeiro capítulo, no versículo 6 até o 8, por favor. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Era até o 8, né? Isso. Aqui você tem a característica daquele que, ao invés de decidir o combate, simplesmente não tem certeza sobre quem ele é e sobre aquilo que ele quer fazer. Qual é a sentença para uma pessoa desse tipo? Versículo 7, por favor. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma. Não há espaço para nós, para incerteza, para omissão, para dúvida, para covardia. Não há espaço. Você pode buscar dentro dos seus argumentos e da sua forma de se autoproteger justificativas que de alguma maneira te permitem ficar confortável com a ideia de omissão, de fraqueza, de abandono, de deserção, né? Você desertou, deserção. Mas na prática, nenhuma delas é real e genuína. Tudo que você utilizar para justificar o seu abandono é, na verdade, a caracterização de um indivíduo duvidoso, vacilante e que não tem certeza quanto quem é Deus e quem é Ele em Deus. Esse tipo de pessoa não vai ter acesso a nada vindo do Pai. Porque se nós temos fé, nós temos que estar dispostos a viver pela fé, a partir de uma perspectiva que condena, uma perspectiva que questiona, uma perspectiva que duvida da sentença natural dos fatos. Todo homem chamado por Deus para lutar no campo de batalha se move pela fé, e esse movimento nos faz enxergar tudo através de novos olhos. Estão comigo, amém ou não? Logo, se o gigante te espera lá embaixo no vale, o que você vai fazer? Enfrentá-lo. Porque o seu prêmio, a sua herança, a sua conquista ou o que seja, ele só vai ser encontrado aonde? Depois do gigante. Então você vai ter que estar disposto a isso e suficientemente motivado para batalhar contra ele. Estão comigo, amém ou não, queridos? O seu desafio hoje é definir qual vai ser a sua identidade em Deus. Do covarde desertor ou do valente soldado? Quem você vai ser nesse cenário? Quem é você diante desses fatos? Porque se você não tiver certeza, me perdoe, você é classificado dentro de Tiago, capítulo 1, e eu não espero boas coisas, eu nem tenho expectativas quanto ao futuro, porque o texto já diz: tal homem não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Você não vai receber nada. Mas Deus conhece meu coração. Talvez essa seja a pior sentença para o ser humano, e não a que nos protege. Deus conhece seu coração e sabe que você é um covarde. Deus conhece seu coração e sabe que você se omite da guerra. Deus conhece seu coração e sabe que você evita qualquer coisa que possa feri-lo. Deus conhece seu coração e sabe que você não está disposto a grandes mudanças na sua vida. Deus conhece seu coração e Ele sabe que você não está aberto para lutar contra nada ou ninguém. Você quer, na verdade, um berço esplêndido, uma cama confortável, um ambiente quentinho que te assegure
a segurança que você deseja ter para viver, mas nós cristãos não somos chamados para isso. Fomos chamados para lutar, guerrear, combater, confrontar. Fomos chamados para descer ao vale e não permanecer nas montanhas. Fomos chamados para sangrar, para suar, para deixar tudo o que temos no campo de batalha, com a esperança de que isso é a vontade de Deus. E ao vencermos a guerra, nos vem a certeza de que foi Deus que nos chamou para lutarmos esses combates. Filipenses capítulo 4, no versículo 13. Abra a tua Bíblia, por favor, querido. Filipenses capítulo 4, no versículo 13, afirma de maneira bem direta: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se você tinha dúvidas quanto à necessidade de descer ao campo de batalha, agora eu quero que você tenha certezas. Se você pode todas as coisas naquele que te fortalece, o que te impede de descer ao campo de batalha? Há algo que te impede para descer ao campo de batalha, querido? Sim ou não? Não. Ou pelo menos você já sabe que o seu adversário não pode vencê-lo. Se com Deus você desce ao campo de batalha, o seu adversário não pode feri-lo, o seu adversário não pode atacá-lo, o seu adversário não pode impedi-lo, o seu adversário não vai poder fazer nada que de alguma forma te impeça de ter uma experiência completa e genuína com Ele. Agora me responda de novo, e é necessário que essa resposta seja bem sincera: por que você não vai à luta como Deus te chamou para lutar? Por que você não enfrenta o gigante? Você sabe que você não vai ter nada se você não enfrentá-lo. Você sabe que o que Deus quer é que você seja um guerreiro, um soldado, uma guerreira, uma amazona. Você tem em mente de que nós temos recursos espirituais que nos permitem vencer o inimigo. Você sabe que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Agora me diga, por que não enfrentar o inimigo? Por que não? Por que você evita? Sabe por que você evita? Porque você tem medo. E você sabe que se você descer no campo de batalha, você vai enfrentar o seu maior medo. E qual é o seu maior medo? Passou a vida inteira querendo ser aprovado? Você está com medo de descobrir que você não é tão bom ou tão desejado assim? Você vai descer ao campo de batalha e vai descobrir o quê? Que você tem mais pecados do que você gostaria? Você vai descer ao campo de batalha e vai descobrir que você é um adúltero, um assassino, um mentiroso. O que você vai encontrar no campo de batalha? Qual é o seu gigante? Você vai descobrir que você é viciado em pornografia, porque até então você achou que você controlava e administrava isso. Você vai descobrir no campo de batalha e vai descobrir que você é ganancioso. Você só pensa em dinheiro e você não está nem aí para as pessoas que estão ao seu redor. Você vai descer o campo de batalha e vai descobrir que você é egoísta. O gigante é o egoísmo. É isso que você vai enfrentar no campo de batalha. Você vai descer no campo de batalha e vai descobrir que você é um pior tipo de religioso que existe, o hipócrita. Você veste boas roupas, põe bons textos na internet, tira fotos que você declara que ama Jesus, mas o seu interior é podre, sujo.
Está com medo de descobrir que você é isso? O que você evita? O que você tem há tanto tempo evitado, querido? O que tem te esperado no campo de batalha? Quem é o seu gigante? Você foi o que? Estuprado, abusado? Você foi adotado. Você tem dificuldade de lidar com a rejeição. Seus pais te abandonaram e você foi entregue para o vizinho ou para a avó, para o avô que cuidou de você e eles não estavam lá, não te amaram. A pobreza, a riqueza. Seu marido te abandonou, você teve que criar o seu filho sozinha. Quem é o seu gigante? O que tem te impedido de lutar essa guerra que Deus te chamou para lutar? Me fala, por favor. Quem tem te impedido de lutar a guerra que Deus te convocou para travar em nome dEle? E eu já disse, você vai vencer essa guerra, mas por que você ainda não desceu lá? O que de alguma forma está te constrangendo a um ponto de te apavorar e te colocar em pânico? Você não vai ter recompensa se você ficar escondido. Você não vai ter recompensa se você ficar apavorado. Você não vai ter recompensa se você se manter na sua caverninha. Você só vai ter recompensa se você se posicionar. Me fala, o que tem feito você se omitir, por favor? Porque esse gigante tem gritado há 40 dias para o exército, e nenhum indivíduo desse exército tem coragem de descer nesse campo e confrontá-lo. Nenhum combatante, soldado desse exército tem a coragem de descer até ali e dizer: quem é esse cara que está falando um monte de groselha e nos acovardando a todos? Vamos enfrentá-lo. Porque nós não lutaremos com as nossas armas, nós lutaremos em nome do Senhor. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Me diga, por favor, quem vai descer lá e vai enfrentar esse cara? Quem vai descer lá e vai enfrentar esse gigante? Por favor, quem vai ter coragem de fazer isso? Você vai ter coragem de fazer isso? Você vai enfrentar o seu medo, você vai enfrentar a sua dúvida, você vai enfrentar o seu pânico, o seu terror e dizer: eu não fico mais longe do campo de batalha. Eu vou olhar no olho daquele gigante e eu vou questioná-lo: quem é você? Quem é você abandono? Quem é você pecado? Quem é você adultério? Quem é você mentira, ganância, prostituição? Quem é você pornografia? Quem é você medo? Quem é você? Eu não permito que você desafie o meu Deus. E eu não desço aqui em meu nome, eu desço aqui no nome do Senhor. Não é o Arthur, não é o João, não é o Luiz, não é a Cláudia, não é a Maria. É Deus que está aqui no campo de batalha. Quem é você para enfrentá-lo? Porque eu sei quem eu sou nele. Eu estou pronto para lutar contra você agora. Quem são os que vão descer? Eu tenho que lutar contra a carência. Sei lá com quem você está lutando, o nome do seu gigante. Você dá o nome que você quiser, porque eu não sei com quem você está lutando. Mas gigante é gigante, é da mesma raiz, é da mesma linhagem. Não tem um monte de família de gigantes espalhado pelo mundo. Só tem uma linhagem de gigante: os Nefilins. Então todos os gigantes são da mesma linhagem. Só tem nome diferente, porque é uma família grande, de altura e número, mas é tudo junto, do mesmo pacote. E aí? Quem é o seu? De Davi foi Golias. Qual é o nome que você dá para o seu gigante?
Você já desceu para enfrentá-lo? Você já desceu para enfrentá-lo? Você já desafiou esse inimigo? Está na hora, queridos, de entendermos a nossa posição, porque o reino de Deus é tomado à força e apenas os valentes, os violentos se apoderarão dele. Chegou a hora da gente sair dessa ideia fragilizada de um cristianismo que nos coloca mais como covardes acuados no canto, do que bem-sucedidos e mais do que vitoriosos guerreiros, prontos para levantar suas espadas e enfrentarem o seu inimigo. Se a trombeta a última trombeta está para ser tocada, se todos os sinais que nós vemos correspondem ao final dos tempos, nós estamos diante da última onda de avivamento. Nós estamos diante do último grande evento protagonizado pela igreja, aquilo que vai varrer o mundo e vai testificar o evangelho. A última onda. E se tudo o que está sendo apresentado indica essa última onda, somos bola de neve, querido. Pega a tua prancha. Chegou a hora da gente descer essa onda, surfar essa onda e cumprir o nosso propósito. Porque a gente não vai ter medo do tsunami. A gente vai surfar o tsunami. E ainda vai levantar o braço para dizer que entubou e vai sair dele seco, para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Talvez você não acredite, mas eu quero que você entenda. O medo é capaz de transformar os mais valentes guerreiros em desertores covardes. Eu quase fui dominado pelo medo. Mas eu tive que tomar uma decisão. Ou eu vou para o vale e enfrento o meu gigante, ou eu morro antes do combate. Eu desci para o vale, me deparei com o meu gigante. Eu tive que decidir. Ou eu o mato, ou eu deixo o medo que eu tenho dele me matar. Aí eu escolhi matar o meu gigante, para que eu pudesse continuar, porque senão eu morreria antes de enfrentá-lo. E não é para isso que Deus nos chamou, não é para isso que Deus me chamou, não é para isso que fomos escolhidos e vocacionados por Deus, para cumprirmos a nossa missão. Fomos chamados para enfrentarmos gigantes, desafiarmos limites e conquistarmos territórios para o Senhor. Esse é o nosso papel, amém ou não, querido? João capítulo 6, do versículo 58 até o 60, depois nós vamos ler o versículo 66. Diz assim o texto, João 6, 58, nós vamos ler depois até do 58 ao 60, depois do versículo 66. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Versículo 66. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Jesus, ele nunca deixou de desafiar os seus discípulos e apresentar a verdade quanto àquilo que ocorreria com eles se eles o seguissem. Jesus nunca evitou que a visão do campo de batalha fosse de alguma maneira
reduzida ou impedida, ele sempre quis que os seus discípulos vissem o que eles enfrentariam, porque ele sabia que a visão do campo de batalha definiria quem eles eram. Eu quero que vocês tenham uma visão clara do campo de batalha, para que vocês entendam quem vocês são. E se vocês quiserem lutar, se apresente, ao invés de evitar a guerra, porque há muito para ser vivido, há muito para ser enfrentado, há muito para ser combatido, no campo pessoal e no campo coletivo, e nós temos que saber quem são os soldados preparados, porque mais do que saber qual é a guerra, nós temos que saber com quem nós a lutaremos. Temos que definir quem serão os soldados que vão combater aquilo que está por acontecer. E eu digo de forma espiritual, quanto à nossa igreja, para o novo tempo, para a nova sessão, para o novo ciclo, para aquilo que está sendo preparado para nós, nós temos que saber quem são os soldados que de fato vão lutar essa guerra. E não se assuste se de alguma maneira você for surpreendido por pessoas que você acreditava que estariam do teu lado até o fim, te dando um joinha dizendo: Deus abençoe, é demais para mim. Não se assuste, porque isso é mais comum, infelizmente, do que parece, porque a visão do campo de batalha amedronta, a visão do campo de batalha mexe com as nossas emoções, e muitas pessoas se mostram apavoradas quando vem essa realidade. E por isso é importante que você tenha hoje, como pai dessa casa, como pastor dessa casa, aquele que representa o chamado apostólico dessa casa, te apresente o cenário como Jesus fazia aos seus discípulos, porque quando eu estiver lá, porque eu vou estar, digo por mim, não posso dizer por vocês, gostaria muito que vocês estivessem, porque se vocês estiverem lá comigo, quer dizer que primeiro vocês enfrentaram os seus gigantes e os venceram, para que depois nós lutássemos contra os nossos gigantes. A sequência foi: Davi mata o primeiro, ele vence o gigante dele, depois os seus soldados vencem a família desse gigante, todos os outros. Essa é a sequência. E eles perseguiam esses gigantes, e o exército de Davi matava os gigantes. Primeiro um confronto individual, para depois acontecer um confronto coletivo. Vai descer no vale? Lute contra o seu gigante, porque depois nós vamos ter que lutar contra aqueles gigantes que formaram essa família e estão tentando ainda contra o nosso povo, contra a nossa casa, contra o nosso grupo, contra as nossas esposas, nossos filhos, os maridos de toda a nossa geração, aqueles que Deus nos chamou para proteger, para cuidar e para amparar. Nós vamos ter que lutar essa guerra coletiva contra essa linhagem de gigantes, porque eles não apenas são de uma linhagem, como eles tiveram filhos com as mulheres e formaram uns negócios meio esquisitos, mistura de gigantes com as pessoas comuns, e você também vai ter que vencê-los, porque tem aparência de bem, mas tem maldade. Essa é a melhor maneira de se colocar infiltrados dentro do corpo de Cristo. Aqueles que têm aparência de bem, que a gente normalmente não suspeita de nada, mas são colocados por Satanás para gerar corrupção, quebra estrutural, contaminação. Nós temos que ter coragem de confrontá-los e enfrentá-los. Nós não podemos ser omissos. Amém ou não? Lembra a receita do frio, porque começou a ficar mais frio. É glória a Deus, bater palma, levanta, sai da tua cadeira e dá um xarabachás aí. Amém? Fique à vontade, querido. Amém ou não? Eu estou falando amém ou não várias vezes para vocês falar amém, para tentar dar uma esquentada. Mas vocês têm que se empolgar aí no espírito, não da forma que eu prego, porque eu não prego com empolgação. O Márcio que é bom nesse negócio aí, vibrando. A pregação dele, glória, vibra, a galera vibra. Pô, não consigo. A pastora prega, glória, eu não consigo. Todo mundo prega e a galera prega, e eu prego. Vai para o banheiro,
volta com a mesma cara. Acho que eu tenho meio desperto isso nas pessoas, necessidade no banheiro. Aí ela não tem reação. Falei, agora eu não sei se está dando certo ou está dando errado, né? Depois eu vejo daqui a um ano, né? Se gerar fruto, quer dizer que a semente desceu, morreu, se desenvolveu e tornou uma árvore frutífera, mas demora. Quando é a outra galera, ele cantará abaixo, aí já levanta, já tem que mover, o Marcos Pedro estava aqui, já teve que mover, e eu prego. Eu tenho que avisar a galera que tem que dar glória a Deus, que pode dar glória a Deus, né? Acho que com o pastor Arthur, não pode. Não pode, vocês podem dar glória a Deus, dar aleluia, levantar sua mão, sentir a presença. Ou eu sou o pregador mais iceberg que existe, que não tem pressão do Espírito, não tem fogo, não tem nada, e é gelado, né? Só os caras aí, intercessor, que é fogo puro, já ora, já conta raio dos céus, conta Satanás, conta os demônios, já levanta, faz ato profético. Eu não sou desse, meu ministério não é profético, então eu não consigo esquentar vocês, nem contar uma piadinha para dar uma relaxada e vocês achar que é legal, porque era para ser isso nesse momento, né? Mas não deu, tá vendo? Eu não tenho, não dá, eu me esforço. Tem curso de tanta coisa, vou fazer curso de piada, para ver se eu aprendo. Amém ou não? Glória a Deus. Primeiro a Samuel, capítulo 17, no versículo 3 até o 11. Querido, entenda algo muito simples. O inimigo não vai te privar de nenhum tipo de sofrimento. Ele vai te fazer sofrer ao máximo. Ele não vai te poupar em nada. Ele quer que você saia dali arrebentado. Mas ele vai agir sempre de dentro para fora. A gente tem medo de vou lutar, eu vou perder meu carro, vou perder emprego. De verdade, isso deveria ser o seu menor problema. Depois que eu aceitei Jesus, perdi o emprego, fiquei desempregado. Aí você descobriu um negócio, nunca vi um justo mendigar o pão. A Bíblia fala que tudo aquilo que você perdeu por Ele, você terá na terra e na eternidade. Então você vai ter 2 vezes mais, quer dizer que Deus sempre faz em dobro daquilo que a gente perde. É bíblico, pastor, eu já preguei há uns 2 meses atrás, eu citei esse versículo. Tudo aquilo que você perde por conta de Cristo, pai, mãe, irmãos, casa, quando fala de propriedade, de bens, não é perder assim, você vai dar para a igreja, não é esse tipo de ideia não, é você abandonar em função do seu chamado, ou daquilo que Deus te deu. Deus, Ele vai te honrar, te dando o que você perdeu aqui, e te dando lá, uma família, pais, filhos, herança, tudo. Então não reclama de perder as coisas, que Deus vai cuidar muito bem de você, amém? Não vai mendigar o pão, ainda vai ter. E não é teologia da prosperidade não, é Bíblia bem literalmente, então eu não vou fazer as citações. Capítulo 17, no versículo 3 até o 11, diz o seguinte: os filisteus estavam num monte de um lado, que é onde a gente observa o campo de batalha, ele acontece num vale, e os israelitas estavam num monte do outro lado. Vou ajudar o cinegrafista, eu não gosto de ficar muito aqui, mas... e entre eles o vale, aonde a guerra acontece. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão, ele era um cara, cujo nome era Golias, conhecido por vocês, de Gate, que tinha de altura 6 côvados, tipo 3 metros de altura quase, e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Também trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o órgão de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Adiante dele ia o seu escudeiro. Que todo bom campeão tem alguém que carrega o peso sozinho, né? O campeão só vai lá para lutar. Ele, pois, de pé, clamava às fileiras de Israel e dizia-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Aqui você percebe algo bem interessante, porque o pau estava quebrando, estava tendo guerra. Só que o filisteu,
a estratégia filisteia, na verdade, era fazer com que Golias enfrentasse um campeão do povo de Israel e ninguém mais lutasse. Por quê? Porque o exército de Israel era temido. O pessoal tinha medo de enfrentar o exército de Israel, o exército de Saul. Ele imprimia certo medo naqueles que combatiam contra ele, porque era vitória atrás de vitória. Só que não tinha um no exército de Israel que conseguia, no mano a mano, vencer Golias. Então qual que é a estratégia? A estratégia do terror. A gente vai perder mesmo se a gente lutar de galera. Então vamos pegar o nosso melhor, porque eles não têm um igual ao nosso, vamos colocar um contra um, no X1 ali, um contra um. Aí a gente tem chance de ganhar, porque no coletivo a gente vai perder, porque o texto fala, ó, por que saístes a ordenar a batalha? Por que vocês mandaram a guerra acontecer de galera? Porque ó, pega uns 20 cara, mata Golias, a distância, dando flechada, sei lá, tem chance de matar ele. Mas no 1 a 1 é mais difícil. Então o que eles pensam? Vamos fazer o seguinte, em vez de ser essa guerra de galera, vamos um contra um e a gente garante. Era muito comum naquele período para evitar perdas nos exércitos, mas nesse caso foi uma estratégia feita porque era a única maneira de enfrentar de igual para igual ou com vantagens o exército de Israel e sair com a vitória. Como é que Satanás faz conosco? Faz com que a gente enxergue um único adversário, que é o gigante, a gente fica com medo dele, o que a gente faz? O evita. E aí a gente faz o quê? Se esconde. E o gigante continua lá nos afrontando, e ele em algum momento consegue conquistar o território para si. Estão comigo, amém? Essa era a estratégia. Se ele puder pelejar comigo e matar-me, aí ele foi bem presunçoso. Se tiver alguém que consiga, seremos vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e o matar, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: desafio hoje as fileiras de Israel, dai-me um homem para que nós dois pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras dos filisteus, desalentaram-se e temeram muito, ficaram apavorados com esse desafio. Por quê? Esse tipo de desafio normalmente tinha que ser aceito. Seria meio que uma forma de defesa da própria honra da nação. Eles teriam que aceitar o desafio feito do 1 contra 1. O rei pensando em preservar os seus homens, porque no caso morreria um só, e por conta do desafio moral, da própria vaidade, então vamos aceitar o desafio. E Saul tinha um segundo problema, ele era o mais alto, ele era o mais forte, ele era o mais top do exército de Israel, então ele sabia que se alguém ia ter que lutar era ele não ia poder mandar ninguém no lugar dele, o que piorou ainda mais a situação para Saul, e que normalmente é o que acontece conosco, porque se um gigante nos desafia, não tem como eu lutar a luta do alvinho. O gigante do alvinho é do alvinho, ele vai ter que ir lá lutar contra ele, do Marquinhos, do Márcio, do Marcinho, de qualquer um de nós. O meu gigante é meu, eu posso até dividir, ó, meu gigante é tenso, é isso aqui, ele passa umas dicas, tipo, técnico, ó, você vai dar uns jab, você vai desviar o golpe, mas na hora do pau quebrar, é eu que vou ter que lutar, não é ele, nem ele, nem ele, nem ele, por mim. E o mesmo eu digo por eles, ou por qualquer um de vocês. Nós teremos que enfrentar o nosso gigante. Então, o conceito e o desejo nos nossos corações de sermos combativos e principalmente ousados para descermos ao campo de batalha é necessário, porque senão o seu gigante vai permanecer ali te esperando. Agora me diga, mais do que as armas de Golias, era o medo que ele imprimia no coração daqueles que iam enfrentá-lo. Quem é o seu gigante? Já te apavorou durante quanto tempo? O seu gigante te apavorou durante quanto tempo? Ai, pastor, faz tempo que meu gigante tem me apavorado. Outra estratégia: mantenha o seu inimigo em constante terror ou medo, e ele provavelmente terá dúvidas no que diz respeito a responder aos seus ataques. Normalmente, grupos terroristas usam esse recurso,
E em alguns casos existem grupos terroristas que assumem para si ataques que nem foram deles, para poder de alguma forma manter aquele ambiente de terror. Às vezes eles fraudam tentativas de ataque apenas para manter a tensão, o medo, porque eles sabem que assim eles terão algum tipo de vantagem. E o que Golias fez? Ele visitou 40 dias seguidos o povo para fazer essa provocação, 2 vezes por dia. Então ele foi 80 vezes desafiar o povo de Israel, para que eles não perdessem a imagem de quem era Golias, e eles não olhassem para quem eles eram em Deus. Então o medo ficava lá martelando. Quem já teve síndrome do pânico? Você sabe do que eu estou falando. O medo se apodera de você e você só pensa no medo, no medo, no medo, no medo. Qual é a primeira coisa que o psicólogo ou um irmão mais esclarecido fala para você? Meu querido, olha para o outro lado, contrário ao medo. Aí você vai descobrir que o seu medo não é tão grande assim. Ou ressignifica o seu medo, que é de alguma forma traduzi-lo de uma forma mais real e palpável. Você vai descobrir que esse medo não é tão grande assim. Você vai conseguir distinguir quem é o medo, quem é você, e que você pode vencê-lo. Um exercício muito simples. Mas Golias não queria que isso acontecesse, ele queria que o medo permanecesse, porque ele sabia que assim eles iriam vencer. Versículo 16 do capítulo 17 de Samuel. Queridos, eu estou acelerando muito, porque a gente começou atrasado aí o culto hoje. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 80 vezes, visitando o povo para amedrontá-lo, para que ao invés dele dizer, vou mandar o Saul, desistimos, não vamos lutar contra vocês. Aí os filisteus iam dominá-los, eles iam se tornar escravos dos filisteus, e provavelmente haveria um acordo, seria assim, nós não mataremos vocês, o rei ficará preso numa prisão especial, porque normalmente reis tinham certos privilégios nesses ambientes de guerra. Eles iam lá para a corte do outro rei, se a gente usar o conceito da Idade Média, eles iriam para a corte do rei com a sua família e ficariam ali, sendo bem tratados, porque esse seria o acordo, porque não era muito legal matar o rei, nesses casos de acordo. E aí Saul ia ficar de boa, está de boa, estou comendo, estou bebendo, estou me preocupando, estou em cuidar de um povo, estou aqui na paz. Então isso que aconteceria, e essa era a intenção dos filisteus, vamos lá martirizar a mente desses caras, até eles não terem coragem de lutar conosco. O problema é que em todo grupo de covarde tem um maluco corajoso o suficiente para enfrentar o inimigo, ao invés de se acovardar. Versículo 26, por favor. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo, o que se fará ao homem que matar esse filisteu? Aí vem uma parte importante, e tirar a afronta sobre Israel. Ele viu que as falas de Golias eram uma vergonha para a sua nação, então ele queria saber, o que vai ganhar o cara que enfrentar esse cara aí? Porque o que ele fez é inadmissível, inaceitável, nós temos que confrontá-lo. Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu falei, galera, vocês não sabem quem vocês são em Deus? Nós somos o exército do Deus vivo, não podemos tolerar um maluco desse falando que bem entende para nós, como se tivesse tudo bem. Nós temos o Senhor dos exércitos conosco, nós podemos enfrentar qualquer adversário, a gente não pode aceitar isso, vamos confrontá-lo com toda a nossa força e vencê-lo. Versículo 28, a gente vai ler até o 30. Olha o que acontece, exatamente como foi com Pedro. Tem os covardes, o cara que pisa para fora da água. Tem aquele que tem coragem de enfrentar o gigante, tem aqueles que acham que a gente é maluco. Eliabe, seu irmão. Cuidado, às vezes a pessoa é próxima demais, às vezes de ser bênção, não é muito bênção. Então toma cuidado com quem você ouve. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu-o quando falava àqueles homens, não era nem com ele a conversa.
pelo que se acendeu a sua ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Tipo, você é um Zé Ninguém, cuida de uma miséria de meia dúzia de ovelha lá, você vem aqui falar de guerra, você é um moleque, volta para lá. Deu um tapa, um passa-moleque, mandou ele para casa. Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois descestes para ver a peleja. Na cabeça de Eliabe, o que Davi ia fazer é ver o negócio acontecer, o UFC, ficar sentado, todo mundo morreu, aí ele ia voltar para cuidar das ovelhas, mas não era essa a intenção de Davi. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. O que eu fiz? Você acha que a minha indignação ela é exagerada? Não, ela não é exagerada. A minha indignação é pertinente e necessária. Ele vem aqui, desafia, e vocês não fazem nada, se escondem amedrontados. Acabou esse tempo da vergonha, nós temos que nos posicionar. Versículo 30. E virou-se dele para o outro, e repetiu as suas perguntas. Aí vem um problema. E o povo lhe respondeu como da primeira, não mudou nada. Todo mundo estava com medo. Normalmente, o corajoso é tido por louco, quando ele está disposto a enfrentar uma situação extrema. O corajoso é visto como alguém sem controles, sem equilíbrio emocional, totalmente desatento à realidade dos fatos. O corajoso muitas vezes é tido como imprudente, mas honestamente é o único que pode sair vitorioso, porque é o único que desceu no campo de batalha. Covardes não vencem batalhas, covardes apenas sobrevivem. Mas não é esse o objetivo, não de um guerreiro. O objetivo de um guerreiro é colecionar vitórias e não sobreviver. Porque a maior honra para um guerreiro é morrer no campo de batalha e não se esconder na sua caverninha ou deitar na sua cama quente. A vergonha para um guerreiro é morrer velho. O guerreiro não quer morrer velho, deitado numa cama, incapaz de ir para o campo de batalha. Normalmente guerreiros, como avançavam em idade, eles se tornavam cada vez mais imprudentes. Eles iam com gana para cima dos adversários, porque eles sabiam que se eles morressem num campo de batalha, eles morreriam com honra e seriam valorizados. Mas se eles morressem velhos, a única coisa que eles teriam é a história que eles contariam. Mas eles não queriam contar as suas próprias histórias, eles queriam que alguém as contasse para as próximas gerações. Se nós nos escondermos, contaremos as coisas que vivemos, e talvez isso morrerá conosco. Se tivermos coragem de lutar, contarão sobre aquilo que vivemos, e a mesma chama que ardeu em nossos corações arderá no coração dos outros. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Não precisa colocar. Imite a fé daqueles que foram seus pastores. Quando falam foram seus mestres, líderes ou pastores, morreram. Imite-lhes as suas atitudes, as suas práticas, os seus costumes, a sua conduta. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Isso deveria ser a nossa história. Essa deveria ser as características das nossas vidas. Porque primeiro descemos ao campo de batalha e enfrentamos o nosso gigante. Quem é o seu gigante? Quem é, querido? Está com medo de dizer o nome dele? Está com medo de enfrentá-lo? Vai que eu chamo ele, ele aparece. Só o medo que você tem de citá-lo já prova que ele está com você por mais tempo do que você gostaria, porque você nunca teve coragem de enfrentá-lo. Você mudou o seu inimigo dando outro nome. Você fez coisas que você se envergonha,
e acredita que isso é o seu gigante. Não, o seu gigante é o que te levou a fazer isso, não o que você fez. Está na hora de termos coragem, a mesma coragem de Davi, talvez irresponsável, mas ousada o suficiente para lutar esse combate quando ninguém quer combater. E para encerrarmos, por favor, versículo 47. Se o pessoal puder entrar, por favor, do louvor. Diz assim: lembrai-vos dos vossos... Não, 1 Samuel 17, versículo 47. E para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas... Amém? De quem é a batalha? De quem é a batalha? Você só tem que ir lá batalhar, mas é Ele que luta por você, e Ele entregará para você a vitória nessa guerra. Se você tem um gigante, querido, se você tem lutado contra ele, ou você tem evitado lutar, não sei qual é a situação, essa é uma noite de mudança, de trajetória e de história. Em nome de Jesus vai ser uma mudança, uma trajetória para a história dessa casa, dessa igreja, dessa comunidade, de nós como irmãos, dentro do propósito de Jesus para nós. Aqueles que estão em casa assistindo, você que está em casa assistindo, receba isso no nome de Jesus, que o Espírito Santo te tome onde você estiver, enquanto nós te adoramos, e tenha coragem de se levantar com ousadia, com convicção, e enfrentar o seu gigante. Desce para o vale, não tenha medo, não tenha dúvidas. Eu não sei contra quem você luta, mas desce para o vale e enfrente o seu gigante, confronte o teu inimigo. Ele está te esperando lá, e o que ele fez foi criar na sua mente uma ideia de que você não pode vencê-lo. Mas 1 Samuel capítulo 17, no versículo 47, deixa claro que é o Senhor que vai nos dar a vitória, porque é Ele que batalha. Você só precisa descer lá e enfrentar esse gigante que há anos tem te dominado. Levanta, bate a poeira da covardia e vai para o campo de batalha, porque o Senhor quer te fazer mais do que vencedor. Fique de pé no teu lugar, no nome de Jesus, querido.